muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH+ SBT aqui em São José dos Campos, para toda a nossa região. Um beijo para todos vocês que estão aí nos assistindo no litoral, na Serra da Mantiqueira, no Vale Histórico, enfim, onde quer que você esteja, Guararema, Santa Isabel, Bom Jesus dos Perdões, beijo pra todo mundo, Taubaté, Caçapava, tamo junto, pessoal. E eu estou assim nomeando as cidades a fim, claro, de fazer um carinho especial em alguém que está em Cruzeiro. Você, em Cruzeiro, que ganhou 60 milhões de reais, quase 60 milhões de reais da Mega Sena sozinho no último sábado. Parabéns! Sim, uma aposta única lá em Cruzeiro, ganhou a Mega Sena acumulada no último concurso deste sábado passado, um prêmio de 59 milhões e blá 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 blá. Bom, eu quero saber o que você faria com essa bolada. Então escreva-nos pelo 997524005. 997524005. Escreva-nos e diga o que você faria. Ou de repente, se você é de Cruzeiro e é o ganhador, pode escrever também e falar o que você vai fazer, meu filho. Eu duvido que a pessoa esteja nesse momento, né, nos assistindo, porque o caboclo que ganhou quase 60 milhões, ele deve estar assim, ó, atônito, sem saber o que fazer. A gente sabe que até agora o prêmio não foi buscado, ninguém se manifestou, ele tem 90 dias para tal, e eu fico pensando, rapaz, eu contaria ou eu não contaria para os parentes e amigos? Porque nesse país aqui, teve um cara que falou para os amigos que ele, num acerto com a empresa na qual ele trabalhava, ele ganhou 8 mil reais, ele foi sequestrado pelos amigos. Imagina você falar que ganhou quase 60 milhões. É um risco e tanto, né? Mas enfim, participe pelo 997524005, 997524005 e me conta aí se você contaria para os parentes, amigos, se você, enfim, o que você faria com tanto dinheiro, ok? A gente começa aqui falando sobre uma amiga minha, uma cantora brilhante, maravilhosa, sensacional, a Twila. A Twila lá de Taubaté, que é bem famosa na região, né? Tá aqui atrás de mim a Twila, baita de uma cantora, uma voz daquelas, assim, poderosíssimas. Bom, ela sofreu um assalto na casa dela, na casa do pai dela, num condomínio de luxo, fica ali no Cataguá, sabe? O caminho que vai lá para Ubatuba. Então, ela e parte da família foram feitos reféns por 2 homens neste final de semana, mais precisamente no sábado. Pedro Coralha foi até o condomínio onde tudo aconteceu e nos conta mais detalhes dessa história. Foi um pesadelo. Foi tudo muito rápido. Eu tô com muito medo de tudo que aconteceu. Eu achei que a gente fosse morrer. Em uma transmissão ao vivo pela internet, a cantora Twila Correia contou os momentos de tensão vividos ao lado da família durante um assalto. Tudo aconteceu na tarde do último sábado. Twila Correia, a cantora, mora neste condomínio de luxo aqui em Taubaté. Assim que ela passou pela portaria, chegou em frente à sua casa e, neste momento, foi abordada por 2 homens que estavam armados. Ela, juntamente com outros 6 integrantes da família, foram levados para dentro de um quarto, onde lá dentro os criminosos começaram então a realizar as transferências bancárias, inclusive pegando os celulares das vítimas e até substituindo a biometria, a digital dos celulares, para ter total acesso às redes sociais e principalmente aos aplicativos bancários. Após essa ação, os criminosos então
começaram a pegar aparelhos eletrônicos como televisores, celulares, fones de ouvido e colocar dentro de um dos carros das vítimas, que foi levado então pelos criminosos, juntamente com a irmã da Twila, que foi liberada momentos depois. Eles deixaram a gente 3 horas em cárcere privado. Depois prenderam a gente num closet e levaram minha irmã embora. Aí eles iam chamando de um por um pra pegar os celulares e liberar as senhas, os acessos, né? E ver se tinha dinheiro nas contas. Eles levaram todos os celulares da casa. Levaram os valores também em Pix. Levaram as televisões, o carro e a minha irmã. E a gente se dá conta do quanto a vida da gente é valiosa. Porque eu só pensava na minha família, cara. Eu só pensava se ia ficar todo mundo bem. Eu ficava pensando se aquele ia ser meu último dia de vida na Terra. Graças a Deus, eles só levaram coisas materiais. Graças a Deus, eles não machucaram ninguém da minha família. Eles não machucaram meu filho, minha mãe, ninguém, meu pai. Eles levaram minha irmã e depois voltaram ela, graças a Deus. Twila já participou de diversos programas musicais e aqui no SBT mostrou seu talento no Máquina da Fama em 2014. Ainda nas redes sociais, ela alertou para possíveis golpes e pediu para que nenhum pagamento seja feito, já que a cantora estava sem o celular. Não respondam nenhuma mensagem, por favor. Não mandem dinheiro para minha conta. Meus contratantes não mandem dinheiro, por favor. Meus parceiros, meus patrocinadores, meus fornecedores, não ignorem completamente qualquer mensagem do meu WhatsApp, ou do WhatsApp do meu pai, ou do WhatsApp de quem mais, do Tom, WhatsApp do Zaio. Esse maravilhoso nome de Jesus. Segundo o boletim de ocorrência, o condomínio possui um sistema de segurança 24 horas e com reconhecimento facial, mas por causa das chuvas, o muro caiu recentemente, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos. Todo o sistema de monitoramento também está sendo utilizado na investigação. Um carro e um dos celulares levados pelos criminosos foram recuperados. No sábado, ela teria uma apresentação que precisou ser cancelada. Agora, enquanto se recupera do trauma, a cantora se prepara para se apresentar no festival The Town, que acontece no mês de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Até o momento, os criminosos não foram identificados. A Polícia Civil de Taubaté investiga o caso. A Twila é uma baita cantora, uma super artista, né? E aí, ela foi às redes sociais para contar esse drama. Primeiro, a gente agradece demais por ela estar bem, pela família dela, né? Tudo bem. Mas a gente vive num país exatamente em que a gente fica agradecendo pela saúde, pelo amor, obrigado, meu Deus, pela saúde, obrigado, meu Deus, não aconteceu nada de pior. Porque aqui as pessoas são mortas, né? Sem essa nem aquela. A gente vive um estado de insegurança total. E antes que qualquer pessoa venha enxuriçar falando que eu estou aqui criticando o atual governo, não estou falando de tudo, porque eu nunca vivi num país tranquilo. Nunca. Se você viveu, você está de parabéns. Eu nunca vivi no Brasil achando que aqui era tranquilo. Pelo contrário, as coisas têm piorado e já faz tempo que vem piorando. Eu acho que piorou por conta da impunidade, piorou porque existe aí um crime organizado gigantesco, dividido em facções. As facções estão divididas nesse país, é o que eu percebo. E as autoridades todas, né, estão sem rumo, é o que eu percebo. Polícia sucateada, só dependendo de boa vontade dos bravos homens e mulheres, sabe? Mas isso aí, o cara sobe com um 38 para enfrentar um bandido com um fuzil, pô.
Quantas armas são pegas aí na fronteira e tudo mais. Daí, quando a gente vem para uma cidade como Taubaté, que deveria ser também um reduto de paz, à medida que nós estamos distantes dos grandes centros, a gente se depara com uma situação dessa num condomínio fechado. Condomínio fechado. Imagine você o que passam as pessoas em casas de rua, como se diz. O medo é ainda maior. Ah, Vinícius, mas caiu o muro. Pô, tá errado o engenheiro já que fez um muro que não aguenta a chuva, não é verdade? E aí depois, na sequência, o absurdo da falta de segurança dentro de um condomínio. A gente já paga como cidadão imposto exatamente para ter segurança. A gente não tem. Aí a gente paga duplamente quando ainda se coloca dentro de um condomínio, seja no apartamento ou em casa. E mesmo assim está sujeito a passar uma situação dessa de 3 horas de cárcere, de 3 horas de uma paura, de um medo tremendo. Pô, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E isso é Taubaté, hein? E quando eu digo Taubaté, hein, é porque nós estamos numa cidade interior. Pô. Imagina como é que é São Paulo, como é que o trem tá feio por lá. E aí os caras entram num condomínio, não sei se esperaram o que aconteceu, eles vão lá, invadem a casa, ficam 3 horas, ninguém percebe nada, nada de errado. Eu já falei aqui outras vezes, né? Naquele caso do assalto que rolou lá no Golfe, um condomínio de luxo aqui de São José dos Campos, à época do carnaval, eu falei, eu preferia o senhor José, né? O senhor Aníbal, a dona Elvira, a dona, enfim, sei lá o nome, das pessoas que ficavam nas portarias, porque essas pessoas nos conheciam os condôminos e, consequentemente, as suas rotinas, ou as nossas rotinas. Porque o seu Zé é porteiro, e eu falo do seu Zé, que o nome do meu porteiro lá era seu José. O seu José porteiro não ia achar normal essa movimentação, não. E ele ia querer saber o que estava acontecendo, né? Já no condomínio da Twila, que conta com monitoramento e tudo mais, não tinha nem câmera perto de onde a tal do muro caiu, pô. E que beleza de segurança, hein? Que coisa! E 3 horas lá dentro da casa. Bom, dentro da casa não dá pra ver, tá bom, mas aí saíram com o carro da família, 2 pessoas que não entraram, com a menina dentro do carro, com a irmã da Twila dentro do carro. Eu não sei qual foi a irmã. Tem uma irmã dela que é cantora também, canta uma barbaridade como ela. Não sei se foi essa irmã, se foi outra. Mas me diz, não, mas ela que saiu dirigindo? Ou foi, quem foi que saiu dirigindo? E ninguém viu, tá tudo certo. É muito, muito ruim, né? Uma situação terrível. Mais uma vez a gente agradece a Twila e torce para que todo mundo fique bem, que seja realmente só uma questão material, que no Brasil é difícil, hein? Que no Brasil é difícil recuperar. A gente sabe que é hora para ganhar e para ganhar 2 vezes, então bens a Deus. Mas o nosso espaço está aberto aqui à disposição para a Twila, se ela quiser falar com a gente. Deus abençoe Twila, família aí, que você siga fazendo o maior sucesso, que você é maravilhosa, espetacular, das grandes vozes que eu já tive oportunidade de entrevistar ao vivo. Uma mulher de 42 anos, meu Deus do céu, foi executada, né? Ela morreu, ela foi executada, atingida por 3 tiros durante o seu horário de serviço em um pet shop em Ubatuba. Beatriz Plaça chega ao vivo e nos conta mais detalhes. Boa noite, Bia, boa semana. Oh, meu Deus do céu, Bia, que coisa horrorosa. A cena, ou as cenas às quais a gente teve acesso são assim de cortar o coração. A violência com a qual chega esse cara determinado e também sem medo nenhum, né? Você nos traz de mais detalhes aí da ação. Oi, Vinícius, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora, uma boa semana para todo mundo. Infelizmente, a gente fala sobre mais um crime contra a mulher. A Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, foi Voltou aqui para mim? Volta aqui para mim, a gente está com um probleminha, uma oscilação, uma variação aí nos sinais. Ela foi morta, né,
como a gente disse, no seu horário de trabalho, lá num pet shop em Ubatuba. Essas são as fotos da Camila. Segundo nós apuramos, junto da família, ela teria um relacionamento um tanto quanto conturbado. Não é isso, Bia? Seu sinal voltou. Oi, Vinícius, é isso. A Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, ela foi assassinada a tiros enquanto trabalhava em um pet shop no bairro do Ipiranguinha, em Ubatuba. Inclusive, ela era proprietária deste local. Você disse aí sobre as câmeras de segurança que captaram o momento em que um homem com moletom e também com o rosto tampado e um guarda-chuva entra no estabelecimento e ali ele vai direto na Camila, que está ali próximo ao caixa, e fere ali os 2 tiros nela, né? Atinge ela com os 2 tiros e aí depois parece que ele vai embora, mas ele volta e ainda dá mais um tiro nela. Ela foi morta com 3 tiros e aí depois ele foi embora e fugiu a pé. A polícia, Vinícius, você disse sobre essa questão do relacionamento dela. A polícia disse que ela está em processo de separação, de divórcio. Então, o ex-marido é um suspeito que a polícia está tentando localizar, ainda não conseguiu chamá-lo para depor. Claro que a Polícia Civil está investigando esse caso, que foi registrado como feminicídio, e a gente vai acompanhar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado a Beatriz Plaça, que nos trouxe essas informações aí desse feminicídio. A Camila foi executada, né? Estava num processo de divórcio, trabalhando no seu estabelecimento. Esse homem chega então ali, né, com o rosto todo tapado, mas os olhos ali estão bem claros, dá para ver direitinho, hein? Bom, ele chega ali, desfere os 2 tiros contra ela. É claro que a gente congelou a imagem aí porque são imagens muito fortes. A outra pessoa que estava ali sai correndo, ele ainda dá mais um tiro, um 3º tiro na Camila. É uma violência tremenda. É claro que há premeditação, né? Porque ele chega aí tapado e com esse guarda-chuva, tudo para tampar a visão dele, esconder sua identidade. A gente lamenta profundamente que a Camila tenha sido vítima desse feminicídio, mais uma mulher que perde sua vida. E, segundo testemunhas, ela tinha um relacionamento conturbado e ela estava em processo de divórcio. No Brasil, há muita violência contra a mulher. No Brasil, há também muita impunidade. A gente já recebeu aqui delegados falando, a gente já ouviu de deputados, né? Representantes, enfim, políticos, dizendo que gostariam, por exemplo, que esses homens contra os quais as mulheres têm medidas restritivas, né, que eles andassem com um tipo de tornozeleira que desse a posição deles nesse mundão aí, para saber se eles estavam perto, próximos das vítimas. Tudo isso facilitaria a vida da polícia. Porque já que não se prende aqui nesse país, Vinícius está exagerando, não estou. Quantas e quantas mulheres morrem com medidas protetivas no bolso ou na mão? Porque os caras não estão presos e eles não estão nem aí. Foi também próximo ali ao carnaval que nós noticiamos aqui uma mulher que foi agredida na sexta-feira, ficou sábado e domingo escondida, foi encontrada pelo ex-companheiro na segunda, ele bateu de novo nela, fugiu e ela não conseguiu nem fazer a tal requisição da medida protetiva porque a delegacia da mulher ficava de portas fechadas nos finais de semana. Muitas vezes a mulher nem consegue fazer o BO para pedir a medida protetiva, ainda que seja de urgência. Que dirá ter a medida protetiva? Que
dirá ainda esses caras respeitarem? Eles não respeitam. Eles não respeitam. O que esses animais que entendem que é na violência que se resolve alguma coisa, só entendem uma violência como, por exemplo, a privação de liberdade. Jaula neles. Porque senão, esses caras não entendem. Eles têm que ser privados. Aí eles ficam tudo desse tamanho aqui, ó. Eles ficam tudo pequenininho. Aí eles ficam tudo com medo. Inclusive, você se lembra desse homem aqui? Coloca aqui, meu diretor. O cara que foi preso. Ó, coloca lá, do caso lá de Juqueí, meu diretor. Ó, você lembra desse homem aqui? Esse aqui, ó. Pois então. Lembra dessas imagens dele saindo da casa da sua ex-companheira, lá em Juqueí, bairro de São Sebastião? Coloca aí ele saindo com um leve sorriso no rosto, saindo da casa que ele acabara de invadir. Ó, ele invade a casa da ex-companheira. Aqui vocês veem a invasão, né? Ele invade com a chave, dizem, segundo os familiares, não sabem por que ele estava com essa chave, com essa cópia de chave. Aí deve ter havido gritos ali, né? E aí ele sai correndo com um leve sorriso no rosto. Sabe o que ele já acabou de fazer? Desferido golpes de faca no rosto, no pescoço e na cabeça da sua ex-companheira. Pois esse agressor covarde, esse saco de... Ele estava foragido desde a segunda-feira passada, mas se entregou à polícia neste final de semana. Em depoimento, o Wellington confessou que fugiu da cena do crime e ficou 5 dias escondido em uma mata com medo da população. Nossa, aí ele não estava... Aí ele não ficou mais machão? Aí ficou com medo, ficou desse tamanho assim, porque é um bunda mole? Pois então, além da prisão do agressor, esse caso tem uma outra boa notícia. A vítima, que estava internada na Santa Casa de São Sebastião, teve excelente recuperação, graças ao bom Deus. Recebeu alta na última sexta-feira, depois de ficar também 4 dias na UTI, em função dos graves ferimentos que sofreu na cabeça. Ela também foi agredida pelo ex-companheiro. Esse aqui, ó. Esse vale nada aí, ó. Ó, isso aí, essa porcaria, ó. Ó, termina de beber qualquer coisa, ele não sabe o que é. Entra, vai até a cozinha e desfere golpes de faca na cabeça da mulher, no rosto da mulher. Isso aconteceu na frente de uma das filhas da mulher, que inclusive foi quem chamou o socorro e, graças a Deus, ela sobreviveu, teve excelente recuperação e esse monstro agora está preso. Agora, o que a gente quer, volta aqui para mim, meu diretor, o que a gente quer? A gente quer que ele permaneça preso, porque ele é o autor, confesso. Então que ele fique preso e daqui para frente que a vida dele só seja um trupico atrás do outro, bicho. E sempre trupicando e caindo mais para dentro da cela, é o que a gente quer, pô. Sabe quando tantas vezes a gente mostra nesse programa aqui pai de vítima, mãe de vítima, irmão de vítima, falando, a gente só quer justiça, é essa justiça que a gente quer, que esses caras fiquem lá dentro, atrás das grades, pô. É isso que todo mundo quer, é isso que as pessoas suplicam. E com a graça do bom Deus, com a graça de Deus, a gente tem uma ótima audiência, mas o que eu mais ouço nas ruas é, Vinícius, pô, ainda bem que você fala lá por nós, a gente tem vontade de falar o que você diz. E o que eu digo não é nada além daquilo que é o normal, que se espera numa sociedade saudável, numa sociedade em que há leis, pô, uma sociedade legalizada. Um cara desse que desfere facadas contra a sua ex-companheira, sai correndo, sorrindo, esse cara tem que ficar preso muito tempo, bicho. Mas muito tempo. Um cara desse num país mais sério não sairia por nada, era prisão perpétua, se não pena de morte. Indenização, lá vai. Aqui vai ter não sei quantas refeições, ajuda não sei o quê, salário não sei o quê, os direitos humanos já ficam na porta esperando para ajudar. Eu quero saber quem dos direitos humanos foi lá na Santa Casa saber da vítima que sofreu facadas na cabeça, no pescoço, no rosto. É isso, essa é a tal da justiça que a gente quer. Nada além disso, é isso que a gente quer.
Um suplente de vereador foi morto nesta madrugada na cidade de Cruzeiro. Jefferson Lima da Silva, de 33 anos, o Bill Barbeiro, foi atingido por um tiro do lado esquerdo do peito. A vítima chegou a ser socorrida à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais civis estiveram no local do crime para colher evidências, mas não encontraram marcas de sangue nem cápsulas deflagradas. Conforme consta no boletim de ocorrência, um irmão do suplente de vereador disse que ele não tinha desafetos, mas que sim, ele era usuário de cocaína. E aí, de novo, né, a gente fala sobre os males causados pelo vício, pelas drogas, pelo tráfico de drogas. Não há como sair bem depois que entra num troço desse. Não dá. Ou você vai ter muitos problemas de saúde, né? Muitos, variados problemas de saúde. Ou a sua família vai sofrer pra caramba, questão de dinheiro para pagar droga, tudo mais, você vai roubar, vai ser uma tristeza. Ameaças à sua família. Não tem nada que seja bom quando você entra num negócio desse. Aí você fala, Vinícius, será que é ou é e? Porque às vezes você vai passar mal e a sua família vai ser ameaçada, você vai passar mal e sua família vai sofrer as penalidades do que eles entendem, porque eles têm, inclusive, um código de justiça bem forte. O quê? Vai dever dinheiro para esses caras, eles não perdoam, não. Não tem coração. Eles instituem o tal do Tribunal do Crime, meu irmão, e manda matar e ponto final. Então, aos pequenos que nos assistem, droga, não tem esse nome à toa. Deixa eu pegar uma água aqui, meu diretor, vem aqui comigo, peraí. Eu dei uma engasgada aqui. Olha, a gente fala agora de um homem de 41 anos, foi preso hoje por vender drogas por delivery. É mais uma modalidade. No Brasil a gente vai inovando. Isso lá em Caraguatatuba. A prisão foi realizada no bairro Palmeiras, após policiais militares notarem uma movimentação do suspeito entregando o objeto ao motorista que estava dentro de um carro e em seguida foi embora. O homem foi preso tentando entrar em uma residência. Vocês veem aí como eles são organizadinhos. É fazer caderno. Rapaz, desde a primeira série esses caboclos não fazem um caderno. Mas entra pro tráfico, ficam tudo pianinho, tudo organizado, a dinheirinho aqui certinho, o caderno com a anotação do tráfico, a droguinha bem embaladinha, bando de sem vergonha, vagabundo, que usa a disposição pro mal. Vamos se catar pra lá, pelo amor de Deus. Coisa horrorosa, viu? E um homem procurado por estupro foi preso ontem pela Polícia Militar na Zona Sul de São José dos Campos durante um patrulhamento de rotina. A equipe abordou o homem e, ao consultar os antecedentes, constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Opa! 8 anos por estupro, bonzinho ele. Ele foi detido e levado à delegacia. Ontem uma pessoa tentou invadir uma escola em Taubaté, não queria estudar não. O sistema de monitoramento por câmeras da cidade flagrou um homem tentando entrar na escola municipal da Vila São José. Bom, a guarda municipal correu até o local e aí o homem disse aos guardas que pulou o muro porque estava com sede. Isso foi atrás de água. Bom, nenhum pertence da escola foi encontrado com ele. E aí a gente já pode imaginar, se nesse país os caras liberam traficante, se liberam latrocida, existe isso? Latrocida, tudo mais. Imagina se eles vão pegar o caboclo que pulou o muro, que não tinha nada e que disse que foi lá para beber água. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pro intervalinho, mas antes deixa eu mandar abraço aqui, porque algumas pessoas me pararam nas ruas falando, Vinícius, manda beijo, Vinícius, gosto de você. Alô, José Carlos do McDonald's. Me encontrou lá no McDonald's, fui lá comprar um sanduba lá na sexta-feira.
Um abraço para você, querido, obrigado. E também para Dona Gorete. Alô, Dona Gorete, que é a vovó da Letícia. Dona Gorete, a avó da Letícia. Ô, Dona Gorete, obrigado pelo carinho, parabéns pela netinha, a Letícia, né? Me atendeu também numa hamburgueria, rapaz, aqui no Bulgar. Fui lá com meu filho na sexta-feira e ela disse, minha avó ama você. Dona Gorete, obrigado pelo carinho. Um beijo enorme pra senhora, viu? Fica com Deus. Vamos pro nosso intervalinho, daqui a pouquinho você me escreve dizendo o que você faria se você fosse o vencedor da Mega Sena, 59 milhões e blá, 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 que alguém ganhou lá em Cruzeiro, rapaz. Já eu volto. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. Vem pro baú. No baú tem prêmios de verdade. No baú tem credibilidade. Agora você também pode comprar via internet digital. Vem já! Toda semana o baú dá prêmios de montão. Pode ter um dinheirão na sua mão. Vem pro baú. Vem pro baú. De segunda a sexta, nas madrugadas do SBT, aqui, uma entrevista nunca é só uma entrevista. De noite. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Não deu a chance pro estagiário. O Gugu sempre foi muito criativo. Ele fazia acontecer as coisas. Até os domingos ficaram mais legais. Não tinha pra ninguém segurava o Gugu. E a TV brasileira nunca mais foi a mesma. Todo mundo gritando comigo. Viva a noite! Lá com a massa. Não é pra qualquer um, não. Gugu, Toninho e Augusto, série original. Assista no Mais SBT. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe o acesso e aproveite. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. Cadastre-se agora mesmo pelo QR Code ao lado e ganhe um presente exclusivo. Corra! Essa promoção é por tempo limitado, hein? Só na Jequiti você lucra 30% na venda de cosméticos e fragrâncias de celebridades. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. De volta por aqui com o nosso Tá na Hora Vale. E olha aí, um motim foi registrado na Penitenciária 2 de Potim durante banho de sol dos presos. Até porque hoje não tinha sol, né? Beatriz Plaça volta ao vivo aqui ao nosso Tá na Hora Vale para nos dar mais detalhes. O que aconteceu por lá, Beatriz? Oi, Vinícius, boa noite novamente para você, para todo mundo que continua ligado aqui no Tá Na Hora. É isso, esse caso então aconteceu na sexta-feira, mas só foi divulgado hoje. Por volta das 8h20 da manhã, os agentes penitenciários abriram a cela 8 da Penitenciária 2 de Potim para que os presos pudessem tomar aquele famoso banho de sol que a gente sabe que sempre acontece nas penitenciárias. É o momento ali de lazer que eles têm, né? Conseguem ver ali a luz do dia, mas dessa vez não deu muito certo. Assim que essa cela foi liberada, os detentos começaram a brigar entre eles e aí o boletim de ocorrência diz que começou a tumultuar ali na frente da cela que já estava aberta e os agentes não conseguiam parar e controlar esses detentos.
Aí, Vinícius, de acordo com informações do boletim de ocorrência, eles começaram a tentar abrir outras celas que estavam fechadas e estavam empurrando objetos para manter as celas que estavam abertas, né, sem que os agentes penitenciários conseguissem fechá-las. E aí, Vinícius, demorou quase 3 horas para que todos conseguissem ali controlar a situação. O alarme de emergência soou, mais reforço chegou e aí, dentro dessas 3 horas, foi registrado sim muito tumulto e chegou a ser quase que um motim ali na penitenciária, tá? Depois que esses presos conseguiram ser controlados, 3 horas depois, alguns deles ficaram feridos. A gente tem informações de que 3 deles ficaram gravemente feridos e foram para a Santa Casa de Aparecida, estão sendo tratados por lá. E a polícia identificou os presos que começaram esse tumulto, que foram os agressores. Eles foram para uma cela de disciplina, eles permanecem sozinhos, isolados, até que a polícia apure o que aconteceu ali no local. A Secretaria de Segurança Pública, a gente pediu uma nota, mas eles ainda não retornaram a gente. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, então, Letícia, notícias lá de Potim. Olha aí, a Prefeitura de Jacareí intensificou a fiscalização às bicicletas elétricas que são irregulares, porque às vezes elas nem elétricas são, né? Há modelos que são movidos a combustão e tudo isso tem gerado bastante apreensão, preocupação lá em Jacareí. Não é só por lá não, viu? Aqui em São José também o bagulho tá louco, porque a molecada com as motonetas andando para cima e para baixo não tem noção, eles não respeitam nem se eles andarem em ciclovias e por isso deveriam agir como pedestres, como ciclistas, e também se eles andam na rua onde não deveriam, eles também não sabem andar como deveriam andar os motociclistas. Enfim, veja esse caso que ilustra bem a situação lá em Jacareí. Os modelos de tração elétrica têm ganhado as vitrines das lojas, mas o que também tem chamado a atenção são os modelos irregulares movidos a combustão. A Prefeitura de Jacareí tem intensificado a fiscalização sobre o uso desses veículos nas ruas. A norma federal que trata desse tema, estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, diz que todo veículo de 2 rodas acionado manualmente, motorizado, ele não é uma bicicleta elétrica, né? Ele é um ciclomotor. E a gente tem notado, né, nos sinistros, nos acidentes de trânsito aqui na cidade, uma grande incidência dessa bicicleta artesanal, que é uma bicicleta transformada artesanalmente num ciclomotor. Então ele se equipara a uma moto, uma motocicleta com uma baixa cilindrada e por ser precário, né, de forma clandestina, a maneira que é feita, a letalidade, né, o número de mortes com esse tipo de veículo tem sido muito grande. Outro problema ocasionado pelos ciclomotores modificados é a poluição sonora e o incômodo do sossego. A perturbação do sossego é muito reclamado aqui em Jacareí, no final do ano, em outras cidades também, por conta dessas bicicletas que não têm o sonorizador correto no seu escapamento. Aqui no pátio de Jacareí existem mais de 200 modelos de bicicletas artesanais como essa aqui. E elas oferecem muitos riscos porque são feitas de forma irregular e pode ocasionar acidente entre motoristas e pedestres. Mas olha só como ela se assemelha a uma moto. Tem partida elétrica, acelerador, motor, escapamento e um sistema de correia bem reforçado. Também um banco parecido com o de uma moto e até tanque de combustível. O maior risco desses veículos é que eles não têm nenhum controle de velocidade. Aqui em Jacareí, a lei de trânsito autoriza a gente recolher. Como o veículo não tem emplacamento, ele vai pagar o guincho, vai pagar a estadia no pátio. Porém, aqui em Jacareí a gente tem a lei de posturas que enquadra ele em uma outra violação e daí ele recebe uma multa no CPF dele, pela desobediência ao Código de Posturas e Normas da cidade. Então, nesse caso, e se for o filho, o pai que responde por isso. Então é muito importante e infelizmente tem acontecido muito. Os ciclomotores elétricos também devem ser fabricados de acordo com as leis federais de trânsito.
De acordo com o Senatran, apesar da fabricação e comercialização das populares bicicletas elétricas serem legalizadas, também precisam seguir uma série de normas. O ciclomotor, por exemplo, não pode andar em ciclovias, em ciclofaixas, não pode andar na calçada, né? Ele tem que andar na via, respeitando as regras de circulação, conduta e circulação da via aplicada aos outros veículos. Se o condutor estiver infringindo a lei, aí tem todo o capítulo do Código de Trânsito que trata das infrações, né, e os requisitos de apreensão, ou se estiverem andando onde não estão autorizadas a circular, ou se o condutor não tiver com a habilitação correta. Então, isso é motivo para retenção e apreensão em alguns casos, conforme dispõe o Código. Com as mudanças nas normas de trânsito em 2015, os municípios têm autonomia para regulamentar o uso dos ciclomotores elétricos. A resolução do CONTRAN, que trata do tema tanto das bicicletas elétricas como dos ciclomotores, ela dá o poder ao município para regulamentar a circulação desses veículos, como o próprio Código de Trânsito já o faz, né? Então, cabe a cada município estabelecer se deseja que esses veículos circulem em suas vias, se há alguma necessidade de restringir a circulação. Então, isso tem que ser feito por ato do município. Eu não tenho como falar de uma forma geral, porque são muitos municípios. Olha, parece pouco complexo, mas não é. O que a gente pode dizer é que as pessoas estão correndo riscos se utilizarem dessas motonetas aqui, desses ciclomotores aqui, a combustão, porque eles não são feitos de acordo com as necessidades. Por exemplo, não, mas é só meter o motor. Não, às vezes coloca lá um motor e o freio não é suficiente para parar. Às vezes coloca de tal maneira lá o combustível ou o tanque de combustível que pode vazar e pegar fogo. Gente, não é brincadeira, não é brincadeira. O quadro muitas vezes não foi feito para andar a essa velocidade, pois aí se tiver um impacto ele não resiste. Não é brincadeira, o improviso pode sair muito caro nesse caso. Até onde eu sei também, a despeito das leis municipais que são diferentes aí em cada município, né, que tem essa autonomia, tem uma coisa que em São José, por exemplo, passou de 32 km por hora, tem que andar fora da ciclofaixa, da ciclovia, porque você exatamente ali vai transitar com pessoas ou com veículos de baixa velocidade. E por outro lado, se for para a rua, meu irmão, saiba que o trânsito no Brasil parece coisa para louco, né? E aí quantos a gente vê sem capacete, por exemplo, a molecada de manhã, quando eu vou levar meu filho, é um monte de moleque com essas motonetas aí e sem capacete, andando. Eu vi outro dia um sem as mãozinhas fazendo graça. Que gênio. Sabe aquela piada? Olha a mamãe sem uma mão, olha a mamãe sem outra mão, olha a mamãe sem os dentinhos. Porque vai cair, filho. É lógico que vai cair. É lógico que vai cair. Mas são tudo umas mulas, pelo amor de Deus. O que fazem isso, né? E os pais responsáveis devem ser responsáveis por não deixar, claro, o seu filho andar com isso. Inclusive porque faz um barulho insuportável. A combustão é mais uma para enxuriçar a gente, né? Meu Deus do céu, é um perigo. Deixa eu ver aqui quem me escreveu. Nossa, quantas mensagens, graças a Deus. Gosto muito do seu programa. Manda um beijo para Meire de Caçapava. Alô, Meire de Caçapava. Eu mudaria para uma cidade menor ainda e compraria uma chácara e um cavalo. Pô, você tá modesta com 59 milhões, pô. A gente quer saber o que você faria com esse dinheirão aí. Alguém que ganhou, sortudo ou sortuda, que ficou milionário lá em Cruzeiro. Se eu fosse ganhador, eu montaria uma emissora e contrataria você, Fabiano Diniz. Querido, obrigado pelo carinho. Eu ia ganhar bem, filho. Se eu ganhar, eu compro um belo sítio bem longe daqui. Marcos e Cláudia, Dom Bosco. Alô, pessoal, obrigado. Vinícius, assisto todos os dias, eu viveria de juros. Eu sou o Paulo de São José dos Campos. Você ia ganhar uma grana, rapaz. Esse dinheirinho mal aplicado, daria quase 600 pau por mês. É gostoso, né? Filho. Dá pra passar um final de semana enjoado, né? Vamos pro nosso intervalinho, já eu tô de volta com mais. Tá na hora, vale, fica por aí. Terça, 9h15 da noite. O campeão paulista quer reverter a derrota da estreia. E não serão apenas 11 jogadores no gramado.
Os mais de 30 milhões jogam juntos. Rumo a uma conquista inédita. Vai, Corinthians! América de Cali e Corinthians. Terça, 9h15 da noite. Pela Copa Sul-Americana. No SBT. De volta por aqui, foi rapidinho, porque a gente tem que falar logo de reclamação, de bronca. Atenção, atenção, você telespectador, você telespectadora, se tiver qualquer problema, quiser reclamar aqui e a gente puder ajudar, por favor, entre em contato com a gente. Essa aqui é a telespectadora que falou com a nossa equipe pedindo ajuda para uma cirurgia bariátrica. Isso em Jacareí. Até o momento, nem a consulta a prefeitura agendou para ela. Vamos entender o caso, acompanhe. A vida da Vivian tem sido assim. Caminhar é um desafio enorme para ela, que está com obesidade e há 4 anos luta por uma cirurgia bariátrica para voltar a ter a vida que tinha antes da doença. Então, eu tenho muita dor no nervo ciático por causa do peso. Eu não consigo subir uma rua, eu não consigo forçar minhas costas, eu não consigo fazer praticamente nada por causa do tamanho que eu estou. Entendeu? Eu estou presa num corpo que não é o meu corpo. Então, assim, ele me roubou tudo, a obesidade me roubou tudo. Eu falo que quem é obeso, só quem é obeso sabe como é viver num corpo que não é o seu corpo. Eu não consigo nem trabalhar por causa do meu peso, meu nervo ciático não me deixa nem trabalhar. E eu sou uma pessoa muito agitada. Além do sobrepeso, ela luta contra uma outra doença, a depressão. E foi a depressão que foi o gatilho inicial para que ela desenvolvesse a obesidade mórbida, grau 3. Até hoje, ela recebeu somente um e-mail da Secretaria de Saúde de Jacareí, dizendo que não teria como atender a demanda dela. 6 anos atrás, eu desenvolvi depressão forte. Então, eu comecei com medicação, eu tomo muita medicação diariamente. E, por consequência, eu engordei 55 quilos. Aonde a minha doutora indicou que eu fizesse a bariátrica para me voltar a ter minha qualidade de vida. Aí foi o que eu fiz, eu fui no postinho, a doutora me pediu um encaminhamento, foi para a Secretaria da Saúde, mas até agora nada. Nenhuma consulta foi marcada para mim. Eu tentei de tudo quanto é jeito, eu liguei para lá, mandei e-mail, fiz tudo e nada, nenhuma consulta. Agora, a Vivian espera que pelo menos uma consulta seja marcada para ter de volta seu bem mais precioso, a saúde. Deu pelo menos assim, uma consulta, pelo menos para o doutor olhar para mim, me dar uma previsão. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas pelo menos ter consideração com a gente, entendeu? Porque a gente vai lá, dá um nome e fica vendo navio. A gente espera que a Vivian seja logo recebida. Nós procuramos a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que nos informou que tentou o contato com a paciente, mas não houve retorno. Já a Prefeitura Municipal de Jacareí informou por nota que em breve entrarão em contato com a paciente para então realizar o agendamento da consulta. Prazo para isso é até o final deste mês que a Vivian seja atendida, assim como tantas outras pessoas que estão nessa espera angustiante. Escreva pra gente, 997524005. Aproveitar aqui e mandar um beijo enorme para a Letícia, nossa produtora. Alô, Lelê, parabéns para você, muitas felicidades. Pequenina, super produtora e jornalista. Até chamei a Bia de Letícia, né? Eu faria com certeza investimento, comprar casas, não ter que gastar logo o investimento. Vinícius, sou Kátia de Taubaté, ajudaria algumas pessoas, mas não falaria que ganhei na Mega, não. Vinícius, Ana, eu com 60 milhões, muita coisa, viu? Ia viajar, não contaria pra ninguém, sumiria. Olha, eu não ia querer ver nenhum amigo meu perto de mim passando necessidade. Eu me mudava pra Austrália. Meu nome é Maria Eduarda, queria parabenizar a Letícia. Em nome da família Lourenço, fala que desejo parabéns pra ela, amamos muito ela. Alô, Letícia, beijo aqui da família Lourenço. Vinícius, Nicolini, tudo bem? Eu sou Vinícius, mas um beijo pro Nicolini também. Valéria de Campos do Jordão, eu compraria uma casa mobiliada toda, depois investiria em negócio. Rapaz, o pessoal tá gastando pouco. Fiquem com Deus, boa semana pra todo mundo, se ele assim permitir, amanhã eu tô de volta. Beijos, fui!